Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que nos acompanham pelas mídias do santuário, pelos meios de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista, tambauenses presentes conosco nesta manhã, romeiros e peregrinos de Nossa Senhora Aparecida, do Padre Donizete, o Bruno, Fernando, Vita Imaculada, Wilson, nosso ministro, Madá, Dona Julieta. Celebramos hoje a festa de Santo André, apóstolo, irmão de Simão Pedro. Santo André, ele trabalhava com São João Batista, junto com João Evangelista, ajudando as pessoas a serem batizadas no Rio Jordão. Um dia Jesus passava, e Jesus foi apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus passava, João Batista falou: André, João, olha lá Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os dois vão seguir Jesus. E no meio do caminho Jesus para e pergunta: por que vocês estão me seguindo? E eles vão perguntar: Jesus, onde você mora? E Jesus falou: vem ver. E passaram aquele dia com Jesus. André ficou tão tocado pela palavra de Jesus que correu até seu irmão Simão. Simão, encontramos o Messias, encontramos Jesus, o Salvador da humanidade. Simão, é Jesus, o Messias. Depois acontece esse evangelho tão lindo de hoje. Os dias se passaram, eles estavam lá no mar da Galileia pescando, André e Simão. E Jesus passou, falou: Simão, André, venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, de pessoas. André deixou tudo para seguir Jesus. Simão deixou a barca e as redes para seguir Jesus. E Jesus chamou também o João e o Tiago. O João que já tinha feito a experiência com André de passar um dia com Jesus. Nos evangelhos nós vemos Santo André, sobretudo em dois momentos importantes. Na multiplicação dos pães. É uma cena tão linda. Jesus falou para os discípulos: vocês precisam dar comida para o povo. Vocês precisam alimentar as pessoas. E os discípulos falaram: Jesus, não dá para a gente alimentar. Só homens tem 5.000. Mas nem com muito dinheiro daria para a gente dar um pedaço de pão para cada pessoa. Naquele momento André vê uma criança. André viu com 5 pães e 2 peixinhos. André tinha uma fé extraordinária em Jesus. Ele se aproxima daquele menino e fala assim: olha, entregue os seus pães e os seus peixes para Jesus. Eu vou levar você até Jesus. Eu creio que ele vai fazer um grande milagre. E Santo André leva aquela criança até Jesus e fala para Jesus: Jesus, é muita gente para comer. Nós não temos dinheiro, não temos pão.
e nem peixe para tanta gente. Mas eu encontrei essa criança que tem 5 pães e 2 peixes. Eu sei que é pouco, Jesus, mas a gente entrega nas suas mãos. Olha que fé. E aquela criança entrega os pães e os peixes para Jesus, a pedido de André. E o que acontece na Bíblia? A multiplicação dos pães. André foi fundamental para que Jesus tivesse nas mãos os pães e os peixes para multiplicá-los. Depois, outra passagem bonita da Bíblia é quando gregos vêm a Jerusalém e os gregos estrangeiros queriam ver Jesus, mas era difícil. Uma multidão cercava Jesus. Aonde Jesus estava, muita gente perto de Jesus. Santo André, ele tinha muita amizade com as pessoas, inclusive com os gregos. E os gregos vão até Santo André e falam: André, você é discípulo de Jesus e um dos 4 mais próximos de Jesus. É você, seu irmão Simão Pedro, é João e é Tiago. Ô André, dá uma força para nós. Nos leve até Jesus. Queremos ver Jesus. E André fala: deixa comigo, eu vou falar com Jesus. E ele vai atender vocês com muito carinho. E André vai e leva os gregos até Jesus. Jesus, eu sei que tem muita gente ao seu redor, tem muitas pessoas doentes, necessitadas do seu toque de amor. Mas nós temos estrangeiros visitando Jerusalém, gregos que vieram. E eles querem ver você, Jesus. Por favor, atende os gregos, dá uma palavra para eles, dá uma bênção para eles. E Jesus olha para André com muito carinho, e a partir do pedido dele, acolhe os gregos, conversa com eles, abençoa-os, e os gregos vão embora felizes, porque viram e conversaram com Jesus. Olha como Deus age, olha a manifestação da providência de Deus. Depois do Pentecostes, os discípulos saem em missão. André ficou um tempo na Terra Santa, mas depois foi evangelizar os gregos, aqueles que ele conduziu a Jesus, aquele povo da Grécia, que ele tinha tanto carinho. Ele vai para a Grécia, para uma cidade chamada Patras, e vai ali montar uma comunidade e evangelizar os gregos. E lá ele é perseguido, e lá ele é morto, e lá ele é crucificado, numa cruz em formato de X. Por isso a imagem de Santo André o traz com uma cruz em formato de X, ou atrás dele, ou ele segurando nas mãos, depende da imagem. Aqueles que ele tanto amou, aqueles que ele ajudou a ver Jesus, aqueles que ele levou a experimentar o amor de Jesus, aquela comunidade de Patras, Grécia, gregos, a quem ele tanto fez o bem. Não as pessoas, mas os líderes, os governantes, os perseguidores, pregaram Santo André na cruz. E no dia 30 de novembro do ano 60, ele deu a vida. 30/11 do ano 60. Pouco depois, praticamente, da paixão de Jesus. Jesus foi em 33, no ano 60, Santo André é crucificado naquela cruz em forma de X e derrama seu sangue, dando testemunho do amor de Jesus. Nós estamos aqui para agradecer a vida de Santo André, todos os devotos de Santo André. O irmão dele é mais famoso, São Pedro, a coluna da igreja, o primeiro Papa, o primeiro que Jesus colocou à frente da comunidade. Pedro, o grande Pedro. Mas André é muito importante. André ajudou demais na evangelização. Com ele aprendemos a buscar Jesus todo dia, a ver Jesus todo dia. Com Santo André
aprendemos a partilha. Jesus, eu não tenho nada. Tem aqui uma criança com 5 pães, 2 peixinhos. Ele é o homem da partilha, da caridade. E é o homem do anúncio, da acolhida, como o padre Donizete. Os gregos, ele levou até Jesus. Que hoje aprendamos essas 3 coisas, homenageando Santo André. Procuremos ver Jesus. Busquemos a partilha do pão de cada dia. Congreguemos. Vamos trazer pessoas para perto de Jesus. Não só os nossos que estão ao nosso redor, mas aqueles mais distantes, os gregos de hoje, que ainda não conhecem Jesus, mas querem conversar, ver Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos fazer uma prece, uma oração. Obrigado, Jesus, por esse dia tão lindo, em que celebramos a festa do apóstolo Santo André, que morreu num dia como hoje, 30 de novembro, do ano 60, em Patras, na Grécia. Jesus André, ele era um simples pescador. Ele se tornou pescador de pessoas. Jesus, depois que ele encontrou você, ele encontrou um sentido para a vida. E não mais quis saber dos peixes, senão para partilhar com os pães, para que houvesse a multiplicação. Jesus André era um homem aberto, como o padre Donizete a todos. Ele era muito amigo dos seus. E também era muito amigo dos estrangeiros. Quando estrangeiros vinham a Jerusalém, a Terra Santa, e queriam ver Jesus, já sabiam, temos que falar com André. André vai viabilizar para nós o encontro com Jesus. André, ele vai nos levar a Jesus. Obrigado por esse exemplo, que é Santo André, Jesus. E nos dê hoje esses 3 dons. O dom de querer vê-lo a todo momento na nossa vida. O dom da partilha do pão. E o dom da acolhida de quem é diferente. Dos gregos que se aproximam de nós todo dia. Que é exemplo de Santo André, os levemos a Jesus, que é o Salvador de nós todos. Obrigado, Jesus. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia. É o barco de André, de Pedro, Simão. É o barco de Tiago e de João. Um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Grande pregador popular,
amado pelo povo, vem nos falar de Jesus. Fala-nos de novo, para aquele que não crê em Deus. Nenhuma explicação é suficiente, mas para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Nenhuma explicação é necessária. Padre Donizete, rogai por